Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em que confio. Com as palavras deste salmo, quero dar boas-vindas a vocês que nos assistem no nosso culto desta tarde, vocês membros da nossa comunidade, de outros lugares aqui de São Paulo, também de outros estados do Brasil e também de outros países, né? Estados Unidos, Canadá, na Holanda, na Bélgica, Austrália. Sejam todos bem-vindos. Vamos cantar o hino 224. Também na manhã desse dia, podemos todos declarar que o nosso socorro está em nome do Senhor nosso Deus, que fez os céus e a terra, mantém para sempre a sua fidelidade e não abandona a obra das suas mãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês. Amém. Vamos acompanhar a oração. Querido Deus e Pai, nós te bendizemos porque o Senhor ouve e atende o nosso clamor. Por isso, oramos agora, porque todos nós precisamos da tua direção. Passamos por angústias, medos e indecisões e muitas vezes aprisionados em nossas ansiedades que nos deixam cansados e sobrecarregados. Tenha compaixão de nós e faze-nos descansar em teus braços. Neste tempo de crise, fortalece os que estão com saúde fragilizada e também aqueles que estão fracos na fé. Conduz ao arrependimento os que se rebelam contra a tua bendita vontade. E compadece-te dos que, em desespero, se enveredam por caminhos tortuosos. Perdoa, limpa e restaura essas vidas, Senhor, para ouvirem a tua palavra que alimenta e refrigera a alma. Oramos em nome e pelo amor e nas eternas misericórdias do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos cantar um cântico de confissão, é o hino, né? O hino 284, a primeira, a segunda e a terceira estrofes. Vamos acompanhar a leitura do Salmo 119, os versículos 129 ao 136. Os teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos teus mandamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão, como sempre fazes com os que te amam. Conserva-me firme, como prometestes. Não deixe que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Olha com bondade para mim, teu servo, e ensina-me as tuas leis. As minhas lágrimas correm como um rio, porque os outros não obedecem à tua lei. Vai. Vamos cantar um cântico de agradecimento ao Senhor por todas as coisas que Ele nos tem dado. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre.
Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém? Vamos confessar a nossa fé com as palavras do artigo 13 da nossa confissão. Cremos que este bom Deus, após ter criado todas as coisas, não as deixou entregues a si mesmo, ou as abandonou ao acaso ou à sua sorte, mas as dirige e governa segundo a sua santa vontade, e de tal forma que nada neste mundo acontece sem a sua determinação. Vamos orar ainda, pedindo a iluminação de Deus pela leitura da sua palavra, que servirá de base para a mensagem desse dia. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, suplicamos agora pelo Teu Santo Espírito para que ilumine nossas mentes e nossos corações, para que possamos entender, compreender e aplicar a Tua palavra em nossa vida a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. O texto para a mensagem de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Você sabe o que é uma monarquia? Monarquia é um sistema de governo em que não precisa fazer eleição para escolher o governante. É o rei que governa, ele detém o poder e o poder vai passando de pai para filho, né? Depois do filho do rei, o neto do rei e assim por diante. A monarquia é diferente da democracia. A democracia, todo o poder emana do povo. Mas na monarquia, todo o poder está na mão de uma única só pessoa, mono. Por isso que se chama monarquia, está na mão do rei. É ele quem decide todas as coisas. Ou rei ou imperador também, né? E sabe aquela história, aquele dito muito conhecido, popular, né? A voz do povo é a voz de Deus. Mas no céu isso não funciona. O reino de Deus, quem manda é Deus, né? E a voz do rei é soberana. A voz que prevalece é a voz do rei. Mas Deus é um rei bom. Deus não é um governador, um rei tirano, ruim, perverso, iníquo, ímpio. Não, Deus é um Deus bom. E um Deus servo, um Deus que nos serve, que nos abençoa. Nós lemos um texto que é uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola é um método de ensino. Parábola é um método de ensino. Ensino por comparação. Um professor vai dar uma aula e sabe que aquela matéria é difícil, então ele conta uma história. Paralelamente, ele conta uma história e para depois criar uma semelhança entre os dois discursos e ficar mais fácil para os seus alunos compreenderem. Então, Jesus conta uma história da vida cotidiana, tem a ver com pesca, com plantação, com comida. Então, as pessoas entendem, as pessoas simples entendiam o ensinamento de Jesus. E esta parábola que nós lemos é a parábola do grão de mostarda. Tem mais outras duas parábolas nesse capítulo 13 que tem a ver com a agricultura, que tem a ver com plantação. É a parábola do semeador e a parábola do joio e do trigo.
E nesta parábola do joio e do trigo, o lugar a ser plantado, o terreno, né, é comparado com o mundo. Por isso que fala, o campo é o mundo. O campo, o mundo é o lugar onde a semente do reino de Deus deverá ser plantada. E foi plantada, né? O Senhor Jesus Cristo, quando chegou, quando nasceu humilde, uma estrebaria, né? A Maria colocou ele numa manjedoura, depois foi para morar em Nazaré, uma cidade também humilde, para alguns insignificantes, lá da Galiléia dos gentios, e teve até alguém que perguntou, pode vir alguma coisa boa daquele Nazaré? Quando souberam que o Messias, que o Filho de Deus, estava vindo de Nazaré, que morava lá, que vivia lá, alguém questionou se daquele lugar vinha alguma coisa boa. Isso porque Jesus ensinou. O reino de Deus é como uma semente, parece algo insignificante, não representa muita coisa, mas quando vai, ele cresce, né? Se expande como aquela árvore e vai crescendo e fica uma árvore tão grande, mas tão grande, que os passarinhos vêm buscar refúgio, vêm aninhar-se nele, né? É comum no finalzinho da tarde, né? Os passarinhos vêm todos se aninhar naquela árvore e fazer ali o seu refúgio. Mas no livro de Filipenses, no capítulo 2, diz que aquela semente cresceu. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à sua mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se o início da vida de Jesus Cristo neste mundo foi pequeno, foi humilde, foi para alguns até insignificante, depois o que acontece? Depois da sua ressurreição, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha a figura da árvore, né? A árvore que cresce e, assim como os passarinhos vão buscar refúgio debaixo dessa árvore frondosa tão grande, Deus espera que os homens, que o ser humano vá buscar no reino de Deus o refúgio para a sua vida. Quando Jesus comissionou os seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele está querendo dizer, vamos expandir essa árvore, vamos expandir o ramo dessas árvores, para que muitas pessoas venham buscar refúgio, venham buscar abrigo debaixo dos cuidados de Deus. Quando Jesus ensinou os seus discípulos o Pai Nosso, ele começa dizendo, Pai Nosso que estás no céu, né? Não é um Pai terreno, é um Pai celestial. Santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Esse Pai também é rei. E ao pedido que esse reino venha, que esse reino conquiste esta terra, que nós façamos parte desse reino, desse controle de Deus, e que também seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade do rei, que é soberana mesmo, e a vontade prevaleça, isso também é o que nós queremos. Essa também é a nossa oração. Que o reino de Deus prevaleça, que a vontade do rei prevaleça na nossa vida. E assim, isso torna-se um chamado, um convite a todos. Quando os pássaros querem buscar um refúgio e não acham, eles começam a voar procurando. E então encontram aquela árvore frondosa, aquela árvore, e eles começam a cantar, né? E procurar cada um se ajeitar, se alinhar debaixo daquela árvore. E isso nos faz lembrar o versículo que nós iniciamos esta programação. Eu quero encerrar com esse versículo, versículo 1 e 2 do Salmo 91. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e baluarte, Deus meu em quem confio. Confie em Deus. Não confie na sua própria estrutura, na sua autoajuda, mas confie em Deus. Ele te protegerá e cuidará de você. Amém? Em resposta à mensagem que ouvimos, vamos cantar o hino 162. Recebamos a bênção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja do Senhor, espalhada sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.